Boa tarde, eu sou o professor Rafael da Escola Educativa, eu dou aulas de Geografia. Hoje teremos uma revisão. Na revisão você precisa de papel, caneta e lápis para anotar tudo que for explicado. Além disso, caso não consiga entender nenhum conteúdo, assista novamente. Muito obrigado. A Revolução Industrial é o principal evento econômico da história. Este evento introduziu as máquinas dentro do sistema produtivo. Então o homem ele passa a utilizar das máquinas e desta tecnologia para ampliar sua produção de mercadorias. E isso amplia muitas mercadorias. Faz com que o homem ele passe então a produzir em quantidades gigantescas. E a partir daí então nós vamos ter países extremamente ricos. E isso vai ser o que vai diferenciar a pobreza e a riqueza do nosso mundo. Por quê? Existem países que conseguiram fazer a Revolução Industrial e consolidar um parque industrial, consolidar uma indústria nacional. E existem países que não conseguiram fazer este processo histórico. Então, nós temos os países desenvolvidos que estão, sobretudo no norte, Europa, Estados Unidos, Japão, com exceção da Austrália, né, que no sul conseguiu também fazer uma revolução industrial, mas os países que fizeram a revolução industrial, eles se concentram quase que exclusivamente no norte. O que acontece? Esses países fizeram a revolução industrial e por isso eles são extremamente ricos. Os demais países, eles não conseguiram fazer uma revolução industrial ou eles fizeram pela metade, como é o caso do Brasil. Então esses países eles são subdesenvolvidos, porque eles não conseguiram desenvolver o seu processo industrial completamente, né? E dentro desse subdesenvolvimento, é importante lembrar isso, é que existem países muito diferentes, né? A gente pode ver países na Ásia, por exemplo, como a Índia. A gente pode ver algum país da África, como por exemplo Burkina Faso. E a gente pode também ver o Brasil, né? Que é um país que tem um desenvolvimento industrial bem avançado para um país que é considerado um país pobre. Como dissemos, os países ricos, eles são os países que conseguiram desenvolver o seu processo de industrialização, enquanto os países pobres não o fizeram. Por diversos fatores, por guerras, boicote dos países imperialistas, boicote mesmo das elites locais. O que é importante notar aqui é que entre os países ricos e os países pobres, existe um mapa muito importante, né, que ele traça uma linha. O que é importante notar é que os países ricos e os países pobres, eles têm, dentro do espaço geográfico, uma característica muito parecida. A maior parte dos países pobres está, ou melhor dizendo, quase todos os países pobres estão no sul. A Austrália, por exemplo, é um país muito desenvolvido, a Nova Zelândia também, que se encontram no sul, mas são exceções, né? E o norte é a parte rica. Então, né, a gente acaba, dentro da geografia, tendo essa divisão geopolítica, né? Que até aqui o nome do mapa ele nos mostra bem. É a divisão do mundo em norte e sul geoeconômica. Mas falar de pobreza e falar de riqueza é uma coisa muito abstrata. Uma pessoa pode parecer rica para você e não ser para outra pessoa. Então, na geografia, a gente colocou indicadores econômicos, que são números que mostram a produção de riqueza no país, mostram a média salarial deste país, mostram a média da renda deste país. Através desses indicadores econômicos, a gente consegue distinguir os grupos e saber o quanto eles são pobres e o quanto eles são realmente ricos. Entre os conceitos que a gente utiliza como indicadores, é importante ter em mente dois. O primeiro é o produto interno bruto. É bem simples, né? O produto interno bruto é a produção de todas as riquezas de um país. Até aqui, né, na última linha do primeiro parágrafo, ele coloca: é a produção econômica de um país.
a sua produção de riqueza. Ele é medido por ano. Então você vai pegar todas as cadeiras do país, todas as balas que o país produziu, toda a comida que o país produziu, todas as aulas que o país produziu, todos os dentistas que consertaram dentes, que fizeram isso no Brasil. Tudo isso vai ser somado, porque isso é produção de riqueza, né? Produção de mercadorias e bens, mercadorias, bens e serviços, aliás, e a partir daí a gente vai saber quanto que esse país produz. Esse é o produto interno bruto. A renda per capita é a divisão dos juros, salários, lucros, honorários, aluguéis entre todas as pessoas de um país. Então, através desse cálculo, a gente vai conseguir ter ideia de quanto, em média, cada pessoa tem, isso é uma média, né, de acesso ao dinheiro. Por que é importante ter esse dado em mente? Porque o PIB, ele sozinho, ele pode enganar. Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui nessa tabela entre Luxemburgo, que é um país muito pequeno, e que produz só 55 bilhões de PIB, e o Brasil. O Brasil produz 2 trilhões. Veja, o Brasil é muito maior, só que a renda per capita brasileira é aproximadamente 9 vezes menor do que a de Luxemburgo. Então, o PIB apenas, ele não pode nos enganar, porque um país pode ser muito grande como o Brasil, ter uma produção muito grande, mas proporcionalmente ser muito mais pobre, como a gente viu aqui nesse exemplo. O Luxemburgo produz menos, só que tem infinitas vezes menos gente, então acaba que a renda per capita que eles têm fica muito alta. Esse último indicador, a renda per capita, não consegue nos mostrar com perfeição como ou quão desigual é uma sociedade, pois ela mostra uma média. Então, em Luxemburgo, que a gente viu que a renda per capita era 10 vezes praticamente maior que a brasileira, lá a gente pensaria que todas as pessoas são 10 vezes mais ricas que os brasileiros. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque é apenas uma média. Nós utilizamos então dentro da geografia e da economia outros indicadores, que são indicadores que servem para mostrar a desigualdade social entre os países. Um desses indicadores, né, ele está na página 76, que é a distribuição social da renda. Nesse indicador, nós vamos pegar a renda e analisar como ela está concentrada dentro da sociedade. Vamos olhar essa tabela, por exemplo. No Japão, os 10% mais ricos, eles têm 21% da renda, enquanto 60% mais pobres têm 42,4% e os 30% intermediários têm 35,9%. No Brasil, já é o contrário, né? A gente pode ver, por exemplo, que enquanto no Japão 42,4% da renda está na mão dos 60% mais pobres, no Brasil 42,5% da renda está na mão dos 10% mais ricos, enquanto os 60% mais pobres eles têm 22,4% apenas da renda. Mesmo sendo a maior parte da população, eles têm menos de 1/5 de toda a renda nacional, né? Já no Japão, por exemplo, são os 10% mais ricos, né? E a classe média, que é os 30% intermediários, né, eles têm 35,1% no Brasil, e no Japão a quantidade também é bem parecida. O importante da distribuição social da renda, né, quando a gente analisa, é que ela consegue dar dimensão de quão desigual é um país. Há outro indicador que também dá uma dimensão muito precisa, que ele chama índice de Gini. Ele está aqui do lado. Aqui nessa tabela, eles acabaram multiplicando por 100 para ficar mais fácil de compreender, né? Porque eles consideraram que no ensino fundamental seria mais fácil compreender números inteiros do que
números fracionados, né? Mas esse índice é de 0 a 1. O 0 corresponde total igualdade e o 1 total desigualdade. Então, quanto maior o índice, mais desigual ele é. Aqui, o que nós estamos vendo, né, é que o Brasil, por exemplo, ele é mais desigual que o Japão, mais desigual que a Noruega, mais desigual que a China, mais desigual que o México, mais desigual até que Moçambique e Índia. E nosso país, infelizmente, ele é um dos mais desiguais do mundo.